Bonjour, bonjour, salut tout le monde, bonjour pessoal. Olha só, começando agora uma live super diferente aqui no Francês com Cris Deta. Nunca fiz uma live de análise ao vivo de produção do DELF B1. Então, se você tem interesse em fazer um exame de proficiência ou se você tem interesse em melhorar a sua escrita do francês, e se você conhece alguém que também quer melhorar o seu nível de proficiência, quer fazer uma prova de DELF, DALF, TCF, TF, chama para essa live, porque a gente vai fazer aqui agora uma análise ao vivo dessa produção escrita. Então, para quem não sabe, eu sou... Eita, que tá borrando tudo aqui. Cris borrou tudo aqui, mas não tem problema não. Então, olha só, para quem não sabe, eu sou professora de francês, eu sou formada em letras, né? Sou professora há 21 anos e tenho aquele rapazinho ali, ó, vou levantar para vocês verem, ah lá, aquele diploma ali, que é o diploma C2. Então, além da minha faculdade de letras, eu tenho o meu diploma C2 do DELF, que é o último nível, né, de proficiência que a gente pode ter. E eu também sou corretora e examinadora dos diplomas de proficiência. Vocês estão conseguindo ver aí direitinho? Cadê os corações para essa prof que vai fazer aqui uma análise super legal pra gente? Quero aqui muitos coraçõezinhos, hein? Então, além disso tudo, de eu ser formada em letras, de eu ter a habilitação para corrigir os exames de proficiência, eu também tenho um curso preparatório, o PREPA. Então, é um curso para quem quer se preparar para fazer o exame de proficiência. Então, vamos lá. Esse daqui é um modelo de produção escrita. Gente, ele ficou todo borrado agora porque eu fui ter a brilhante ideia de pegar um copo d'água. Então, borrou tudo aqui, tá? Mas garanto que estava muito bonitinho antes de eu fazer essa melecadinha aqui. Então, vamos lá. Só me avisem se vocês estão conseguindo ver direitinho. Ah, agora eu consegui dar um zoom aqui, diminuir. Então, isso aqui eu tirei desse livro, tá? Que é um livro preparatório para o exame B1. Então, aqui ele tem algumas propostas de produção escrita, tá? As provas de produção escrita do DELF, esse aqui vocês podem ver que é uma option tout public DELF B1. Então, o que eu fiz? Eu acabei de fazer, tem 15 minutinhos aqui que eu sentei e fiz essa prova agora, fiz esse texto agora para analisar ele com vocês, né? Para vocês verem o que um examinador leva em consideração na prova e também dá algumas dicas. Então, vou repetir, dá aqui um like, deixe seu coraçãozinho nesse vídeo para o Instagram entregar isso para mais pessoas. E se você conhece alguém que está se preparando para a prova de proficiência, também encaminha para essas pessoas, tá? Então vamos lá. Uma prova de produção escrita, a production écrite, você vai ter 45 minutos para fazer essa prova no geral, tá? E ela vale 25 pontos. Então, toda a parte do DELF, a parte escrita, a parte oral, parte de escuta, a parte de leitura, cada parte vale 25 pontos. Então, você soma 100 pontos no final, tá? Então, vamos lá. Aqui nós temos a consinha. O que é a consinha? A consinha é o comando, é aquilo que o examinador ele vai te mandar fazer. Então vamos dar uma lida aqui nessa consinha juntos e aí eu já vou te dar algumas dicas que são exclusivas para quem está no meu preparatório, tá bom? Vamos lá então, vou ler para vocês aqui a consinha. Vous êtes étudiant en Belgique. Afin de préparer son prochain numéro, le journal de votre université lance un appel à témoignages sur le thème suivant. Faut-il faire une année de pause dans ses études? Vous décidez de participer. Vous donnez votre avis en vous appuyant sur votre expérience et vos observations. Vous présentez vos idées et donnez des exemples concrets. 160 mots minimum. Então, o que eu tenho aqui nessa consinha, pessoal? Ele está dizendo aqui qual é o papel que você vai assumir na hora de escrever, né? Então, o DELF, ele vai querer que você escreva um texto
e que esse texto você assuma um papel. Ou você vai ser um estudante, ou você vai ser alguém procurando trabalho, ou você vai reclamar com a prefeitura, você sempre vai ter um papel. Então, isso aqui é muito importante. E aí eu já aconselho você a, na hora de se preparar para fazer a sua prova, marcar algumas partes dessa consinha. Por quê? Porque isso aqui é que vai dar o tom do seu texto, tá? Você não é qualquer pessoa. Você é um estudante na Bélgica, tá? E aí, quem é que tá querendo que você escreva esse texto? Le journal de votre université. Então, o jornal da sua universidade lance un appel, ele lança um pedido a depoimentos sobre o tema seguinte. Qual é o tema? Então, aqui, e aí uma coisa muito importante, tá, que muita gente não sabe, é que na prova, na hora de você fazer o seu exame de proficiência, você pode levar suas canetas coloridas, você pode fazer as suas anotações e os seus rabiscos. O que você vai entregar ao examinador é que não pode conter rasura, tá bom? O resto pode. Então, qual é o tema sobre o qual você vai falar nessa production écrite? Faut-il faire une année de pause dans ses études? É preciso fazer um ano de pausa nos seus estudos? Esse é o tema, ok? Bom, então a gente já entendeu sobre o que você vai escrever. E aí, temos também alguns pontos importantes. Por quê? Muita gente não sabe, tá? E é por isso que é tão importante você fazer um curso preparatório para os exames. Você pode até saber escrever francês, você pode até saber falar francês, mas se você não sabe se adequar ao modelo de prova, gente, isso vai fazer uma diferença, tá? Então, para você entender, essa primeira parte aqui da consinha, ele vai dar o contexto. Então, esse primeiro pedaço aqui é contexto, tá? Contexto. Então, ele contextualizou o que você vai fazer nessa production écrite. Agora, a segunda parte da consinha é que ele vai te dar os comandos. Então, essa segunda parte aqui, ela é fundamental, porque é a partir dessa parte aqui que o examinador, ele vai ver se você cumpriu os requisitos, tá? Então, vamos lá, você decidiu participar, tá escrito aqui. Vous décidez de participer. Então, o que você tem que fazer? Ó, vous donnez votre avis. Então, você vai dar a sua opinião. Então, é um texto de opinião. En vous appuyant, se apoiando sur votre expérience et vos observations. Então, você vai dar uma opinião, mas não é uma opinião aleatória. Ela é uma opinião baseada em experiência pessoal e em observação. O que mais você tem que fazer? Vous présentez vos idées. Você vai apresentar as suas ideias e donner des exemples concrets. Então, o que isso aqui nos diz? Se você deixar de fazer alguns desses pontos que eu marquei aqui, na segunda parte, você vai perder pontos na grade de correção, ok? Entende? E isso aqui também é muito importante, tá? 160 mots minimum. Você vai ver que tem muita gente que tem uma dificuldade, né? Você pode achar e falar, nossa, Cris, mas 160 palavras é muita coisa. Não, 160 palavras, gente, é isso aqui, ó, é pouquinho. Tem muita gente que vai escrever muito, vai perder ponto, tá? Então, você tem aqui os 160, você pode chegar ali, mais ou menos a 170, tá bom? É muito importante isso. Tudo bem até aqui? Cadê os coraçõezinhos aí da prof? Já encaminharam esse vídeo para alguém? Tem alguém aí que pensa em fazer os diplomas? Se tiverem dúvida também pode colocar, tá? Tem muita gente que não sabe nem por que fazer um diploma de proficiência e é muito importante para várias coisas. Uma, você pode ter colocação de melhores empregos, você pode aplicar para universidades, você pode tentar a questão da nacionalidade, não com o B1, tá? Para nacionalidade é o B2 que eles estão pedindo. O B1 não está sendo aceito para a parte de nacionalidade.
Então, vamos lá. Olha só o texto que eu fiz aqui. Mas antes disso, eu vou te dar mais uma dica que só os meus alunos sabem, tá? Como é que é essa dica? Você tá vendo aqui? Tem as linhas. E aí, uma pergunta que você deve se fazer é o seguinte: ai, Cris, que saco, como é que eu vou escrever contando aqui o número de palavras, né? Em português, no geral, quando a gente faz redação para o vestibular, para a escola, a gente conta por linha, né? Então são 15 linhas, 20 linhas, 30 linhas no geral. Em francês, não, eles vão contar palavras, o que pra gente acaba sendo um pouco mais complicado. Então, qual é a dica que eu dou aos meus alunos? Pegou a sua prova? Divide essa folha no meio. Ai, Cris, eu não tenho régua, não tem problema. Você vai, ó, cortar aqui, dividir aqui, traça uma linha. E aí você vai pensar o seguinte, você vai escrever 10 palavras por linha, tá? Mais ou menos 10 palavras por linha. Se você tem que fazer 160 palavras, então você vai ter que ter mais ou menos 16 linhas, correto? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160. Tudo bem até aí? E aí, por que a linha no meio, Cris? Porque vai ficar mais fácil de você fazer 5 palavras, 5 palavras. Você vai escrevendo e isso vai te dando uma dimensão. É claro que, ai meu Deus, Cris, e se eu passei uma palavra a mais, uma palavra a menos, não tem problema. Mas isso aqui vai te dar uma noção de onde você está indo, né? Ficou faltando uma palavra numa linha, você sabe que compensa na outra. Gabi, muito boa essa dica, né? Pois é, isso é uma das coisas que eu ensino para os meus alunos no curso preparatório, no Prepá, tá bom? Inclusive, quem estiver se preparando para os diplomas e quiser conhecer o Prepá, escreve aqui nos comentários Prepá, que você vai receber as informações. Mas vamos lá, então eu vou ler aqui a redação que eu fiz e vou mostrar para vocês quais são os pontos que chamariam a atenção de um examinador e de um corretor. Tudo bem? Então vamos lá. Une année de pause dans ses études, bonne ou mauvaise idée? Prendre une année de pause pendant ses études est un choix qui divise de nombreux étudiants. Pour certains, c'est l'occasion de découvrir le monde et d'acquérir de l'expérience. Par exemple, mon ami Thomas, étudiant en gestion, a passé 1 an en Australie. Il a travaillé dans divers emplois, perfectionné son anglais et appris à se débrouiller tout seul. À son retour, il était plus motivé et prêt à poursuivre ses études avec confiance. D'autres, cependant, estiment que cette pause peut être risquée. Une amie, Sophie, a eu du mal à se réadapter aux études après 1 an d'interruption. Elle a perdu le rythme et a regretté de ne pas avoir continué sans interruption. Alors, faut-il faire une année de pause? Cela dépend de chacun, de ses objectifs et de sa capacité à rester organisé. Quoi qu'il en soit, une bonne planification est essentielle pour profiter au maximum de cette expérience. Então vejam que esse texto é um texto curto, afinal de contas, a gente tem aí, pelas minhas contas, se eu não me engano, eu fiz 163 palavras, então tem 163 mots. Fiquei ali realmente dentro do esperado, né, de 160, ultrapassei 3 palavrinhas ali, não tem nenhum problema. Agora eu quero mostrar para vocês quais são os pontos importantes, tá? E aí eu vou lendo linha a linha. Tem alguém aí, tô vendo vocês muito quietinhos, tem alguém aí que vai fazer exame de proficiência, que está se preparando de alguma forma, ou que despertou a curiosidade aqui agora? Me conta aí, pessoal. Se não, tem alguém que quer começar a aprender a estudar francês, que está pensando em morar fora, em estudar, quero saber de vocês.
Nunca fiz esse modelo de live aqui no Insta, geralmente eu faço modelo de live assim na rede vizinha, então eu não sei se vocês gostam ou não, me contem aí se vocês estão gostando desse modelo de análise ao vivo de exame, tá? Ah, ó, Gabi vai fazer ano que vem, Milka Rocha também, boa, isso aí. Então vamos lá, pessoal. Começando aqui, pensa que esse texto, essa produção escrita, ela é um artigo de jornal, olha aqui, ele vai escrever para o jornal da universidade. Então, ele não é uma carta, né? Normalmente, quando a gente tem uma carta, a gente vai ter aqui um cumprimento e uma despedida no final. Aqui, a gente não tem esse propósito, não é uma carta, é um artigo de jornal. E essas informações, elas são necessárias. Por quê? Porque é isso que o examinador ele vai levar em consideração. Nós que somos examinadores do DELF, DALF, TCF, TF, nós temos uma grade de correção. E a gente vai olhando a grade de correção e a partir dessa grade a gente vai marcando se o aluno fez ou não fez o que está sendo exigido, tá? Wes Alencar, já fiz exame de proficiência em inglês, esse parece bem mais exigente. Os exames de francês são bem exigentes mesmo, tá? Deixa eu ver o que mais vocês estão falando aqui. Laura também, a Hacknand está achando ótimo, Tata Silva quer começar a fazer francês. É a hora, hein, gente? A gente está com promoção da Black November. Tanto o meu curso completo, quanto o preparatório, quanto a imersão de viagens, todos estão com desconto da Black November, tá? Então, vamos lá. Por ser um artigo de jornal, olha o que eu fiz aqui. Eu comecei com um título. Um título que, na verdade, ele tá só levantando o tema. Ele bota Une année de pause dans ses études. Bonne ou mauvaise idée? Então, percebe que o título, ele tá bem neutro? Ele tá um título neutro, ele não tá antecipando nem qual vai ser a minha posição ao longo do artigo, tá? Ele tá bem neutro. E aí eu começo vou parar aqui, vou fazer essa primeira análise dessa primeira oração aqui, tá bom? Ai, que linda, cheguei agora e sou aluna. Desde o começo ela pra gente pra falar e escrever. Que linda, minha querida. Tô fazendo uma análise aqui, ó. Primeira vez que eu tô fazendo análise ao vivo de produção do DELF. Vamos lá. Prendre une année de pause pendant ses études est un choix qui divise de nombreux étudiants. O que eu disse aqui? Que pegar um ano de pausa, fazer um ano de pausa nos estudos é uma escolha que divide numerosos estudantes. Então, eu começo aqui apresentando o tema, né? Eu começo dizendo que é uma escolha que divide. E o que é interessante, que eu vou já marcar isso aqui, divise de nombreux étudiants. Qual é o erro que muitos candidatos vão fazer? Muitos candidatos vão se apoiar nisso aqui, ó. Já começar a escrever beaucoup. Olha só, vê se vocês não iriam fazer isso. É uma escolha que divide beaucoup d'étudiants, que divide muitos estudantes. Mas a gente aqui tá falando, pessoal, de um nível B1, tá? Então, se eu tô falando de um nível B1, já é esperado que o meu vocabulário seja um pouco mais variado. Então, vamos trocar o beaucoup d'étudiants por de nombreux étudiants, por numerosos estudantes, por muitos estudantes. Eu só troquei o beaucoup pelo nombreux. Então, isso aqui já me faz ganhar uma pontuação bacana na parte de léxico, na parte de vocabulário, tá? Se eu tivesse falando de uma prova nível A2, não tem problema. Uma prova de nível A2, escrever o beaucoup d'étudiants ainda é aceitável. Mas a gente já tá aqui num nível B, né? Então, o nível B, ele já é um nível intermediário, certo? Então, vamos lá. Pour certains, para alguns, c'est l'occasion de découvrir le monde
et d'acquérir de l'expérience. Então, opa, segura aqui que a prof bateu aqui. Então, olha só, o que eu fiz aqui? Deixa eu pegar outra cor de caneta para mostrar para vocês uma coisa. Trabalhei aqui um primeiro argumento, tá? Esse meu primeiro argumento, argumento número 1. Para alguns, é a ocasião, é a oportunidade de descobrir o mundo e adquirir experiência. Então, já fiz aqui, vocês vão ver depois, eu fiz aqui um primeiro argumento. Então, vous donnez votre avis. Eu dei aqui a minha opinião. Já comecei a dar a minha opinião, tá? Wes Alencar tem muita dificuldade em lembrar dessas variações de vocabulário. Sim, Wes, olha só. Primeiro, a primeira coisa que você tem que fazer é ler muito, tá? Então, um aluno que está se preparando para fazer um exame preparatório, ele tem que ler pelo menos um artigo de jornal por dia, porque é assim que ele vai ampliar esse vocabulário, tá? Porque isso conta para o B1, mais ainda para o B2, pessoal. Essa variação de vocabulário. Vocês vão ver que aqui ao longo do texto que eu fiz, eu acabei de fazer esse texto, tá? Tem 15 minutos que eu fiz esse texto antes de entrar na live. Então vocês vão ver, eu nem sei se ele tá, assim, acho que poderia até fazer melhor do que isso, mas aqui já tá bom, já teria uma excelente nota dentro da grade de correção. Então aqui eu já dei a minha opinião. Eu disse que para alguns é a ocasião de descobrir o mundo e adquirir experiência. Sabe qual é o erro que o aluno que não tem ampliação de vocabulário faria? No lugar de acquérir de l'expérience, acquérir, que significa adquirir, iria botar o quê? Ter experiência. Avoir de l'expérience. Gagner de l'expérience. Ganhar experiência, ter experiência. Percebe a diferença? Vocês estão conseguindo perceber a diferença que faz você ter um vocabulário um pouco mais amplo, gente? Olha só, essa live aqui de análise ao vivo, de produção, gente, isso aqui é ouro, tá? Quem tá se preparando para um exame de proficiência, essa live aqui é ouro. Então, vamos lá. Então, dei aqui o primeiro ponto, tá? O primeiro avis. Mas olha só que interessante. Aqui na consinha, ele me pede para apoiar a minha opinião sur votre expérience et vos observations. Então, eu tenho que dar minha opinião, mas não só falar da minha opinião. Eu vou falar da minha opinião, falando também de experiências pessoais e observações. É por isso que, em seguida, eu menciono. Olha aqui o que eu fiz. Par exemple, ilustrei aqui mon ami Thomas. Trouxe aqui um ami Thomas, tá? Então, meu amigo Thomas, étudiant en gestion, a passé un an en Australie. Ele passou um ano na Austrália. Il a travaillé dans divers emplois, perfectionné son anglais et appris à se débrouiller tout seul. Então, olha só que interessante. Aqui eu trouxe um exemplo concreto de um amigo que fez essa pausa, que foi para a Austrália, trabalhou, aperfeiçoou o inglês e aprendeu a se virar sozinho. Então, aqui eu aponto os pontos positivos dessa experiência do meu amigo, tá? Olha só de novo a questão do léxico. O que vocês colocariam aqui, ó? Il a travaillé dans divers emplois. O que vocês colocariam nesse ele trabalhou em divers emplois? Com toda sinceridade. Normalmente, um aluno que não tem uma grande variação lexical vai colocar beaucoup. Ele vai ficar muito preso no beaucoup, no muito, né? Então, vai colocar, trabalhou em muitos empregos, beaucoup d'emploi. E aí, se você já botou beaucoup aqui e beaucoup aqui, você já perdeu o ponto. Uma coisa, pela pobreza do léxico, digamos assim, e número 2, pela repetição.
Entende? Então é por isso que ao invés de colocar beaucoup e beaucoup, eu botei nombreux et divers. Certo? Tá claro isso aí, gente? Tem dúvidas? Vão comentando aí pra mim, tá? E aí, o que aconteceu? Ó, dei o exemplo aqui do ponto positivo, trouxe um exemplo concreto. E o que aconteceu? Qual foi a conclusão? O que aconteceu com esse ami Thomas? À son retour, no retorno dele, il était plus motivé et prêt à poursuivre ses études avec confiance. Então, aqui eu encerro esse meu primeiro argumento, tá? Então, aqui eu trouxe um argumento, dei um exemplo concreto e concluí esse meu primeiro argumento. Tudo bem? Se fizer a preparação assim com você, passo no teste. Com certeza, Xi. Prepara aí para isso. Agora, veja bem. Essa preparação para o B1, né, esse texto do B1, ele não é um texto de opinião, ele não é um texto argumentativo, tá? Isso a gente vai ter no B2. No B2 a gente tem um texto argumentativo. O que significa isso? Que eu vou ter que escolher uma posição e defender essa posição com argumentos, tá? Aqui não. Aqui nesse texto do B1, eu tenho que dar uma opinião e tenho que dar exemplos, mas eu não preciso ficar presa a essa opinião, porque isso não é um texto argumentativo. Então, olha só que interessante. Aí eu venho pegar outra cor de caneta aqui, pra gente ficar com tudo bem clarinho, bem organizado. Eu entro aqui com o meu segundo argumento, a segunda opinião, tá? Então, olha só. D'autres, cependant, estiment que cette pose peut être risquée. Então, primeiro, eu disse ali que para alguns é a ocasião de descobrir o mundo e de adquirir experiência. Para outros, no entanto, estimam que essa pausa pode ser arriscada. Então, aqui eu trouxe uma contraposição. Então, aqui eu tenho um outro argumento, tá? Agora, quero chamar a atenção para uma coisa interessante, que é essa palavra aqui. Cependant. Cependant é uma palavra, na verdade, cependant é um conector, que faz ganhar muitos pontos com o examinador. Inclusive, no Prepá, que é o meu curso preparatório para o DELF, tem uma apostila que ela se chama assim, frases e expressões para impressionar o examinador, tá? O cependant significa no entanto, entretanto, porém, né? Só que ao invés de você usar uma frase simples, uma palavra simples, você está usando um conector compatível com o nível B1, entende? É essa a diferença. Então, olha, d'autres, cependant, estime, vou continuar aqui, ó, estime que cette pose peut être risquée. Ao invés de estime, o verbo estimer, uma pessoa com o léxico mais pobre, mais fraco, iria escrever pense, pensar, penser. Outros pensam que essa pausa pode ser arriscada. Outros acham que essa pausa pode ser arriscada. Mas, como nós somos alunos B1, nós vamos usar, no lugar de penser, nós vamos usar estimer, ok? E aí, como é que eu trago um exemplo para esse meu segundo ponto? Eu trouxe um segundo ponto, então eu tenho que continuar trazendo esses elementos. Aí eu trouxe mais um exemplo concreto, né? Une amie Sophie, ó, primeiro eu trouxe o ami Thomas, agora eu trouxe a amie Sophie. Une amie Sophie a eu du mal à se réadapter aux études après un an d'interruption. Então, essa amiga teve dificuldade, ó, usei uma expressão também muito interessante, que é avoir du mal
avoir du mal à, que é ter dificuldade de alguma coisa, a se readaptar aos estudos depois de um ano de interruption. Continuo. Elle a perdu le rythme et a regretté de ne pas avoir continué, de não ter continuado sans interruption. Chamo a atenção de vocês aqui para uma coisa que eu fiz propositalmente. Eu usei 2 vezes a palavra interruption muito próximas. Isso daqui, no nível B1, já me faria perder algum ponto. Por quê? Porque espera-se que eu, um aluno, um candidato ao nível B1, que eu tenha a capacidade de usar palavras diferentes para fazer a mesma coisa. Então, se aqui eu fiz interruption, aqui eu poderia ter usado pause. Ah, Cris, mas aí tem pause aqui embaixo. Então, eu trocaria aqui embaixo, por exemplo, para outra palavra. O importante seria não repetir essas palavras aqui. Tá claro isso? Então, vamos lá. Então, encerrei aqui, ó, trouxe um outro argumento, trouxe um segundo elemento concreto e trouxe aqui a conclusão desse segundo elemento concreto, entende? Agora eu vou me encaminhar para minha conclusão. Usei aqui um alors, poderia ter usado um outro elemento para concluir, né, para chegar numa conclusão. Usei o alors. Alors, faut-il faire une année de pause? Retomo o que eu usei aqui no meu início, aqui no meu título, tá? Então, é preciso fazer um ano de pausa? Cela dépend de chacun, de ses objectifs et de sa capacité à rester organisé. Então, eu trouxe aqui o meu avis, a minha opinião, d'accord? Quoi qu'il en soit, gente, esse aqui, ó, quoi qu'il en soit, isso é um conector que faz ganhar muito ponto. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit. O que quer que seja disso, o que quer que seja desse elemento, une bonne planification est essentielle pour profiter au maximum de cette expérience. Aqui eu começo a minha conclusão, aqui eu encerro a minha conclusão. Então, eu apresentei as ideias e eu dei exemplos concretos. Quais são os exemplos concretos que eu dei aqui? Bonne planification para aproveitar ao máximo dessa experiência, tá? Então, quoi qu'il en soit, top. Fiz 163 palavras, inclusive a gente precisa fazer essa conta, tá? A gente precisa, no final da prova, somar e colocar aqui o número de palavras que você fez. E tem uma outra dica que muita gente não sabe, mas os meus alunos do preparatório sabem já de cara, é que as palavras, elas são contadas de um jeito diferente, tá? Por exemplo, eu vou pegar aqui o quoi qu'il en soit, tá? Vou colocar aqui. Quoi qu'il en soit. O quoi qu'il en soit, eu vou ter uma palavra, 2 palavras. Isso aqui, gente, ligado por um apóstrofe, é considerado uma palavra só. 3 palavras, 4 palavras. Faut-il tá ligado por um trait d'union, é uma palavra só, entende? Então, isso aqui, na hora de contar, é fundamental para você saber quantas palavras você tá usando, tá? É fundamental você saber isso, porque senão você vai ficar completamente perdido, vai contar errado e aí você vai se enrolar aqui, tá? Então, antes de eu passar aqui para falar do meu preparatório e do partout, me conta aí o que vocês acharam dessa análise ao vivo da produção escrita.
Querem que eu traga mais dessas... Querem que eu traga mais... Deixa eu botar pra cá. Dessas análises. O que vocês acharam disso? Gostaram? Ajudou bastante? Já tinham visto uma análise assim? Ó, pra quem quer aproveitar, pra quem gostou da explicação, escreve Black aqui nos comentários para poder receber as informações da Black November, tá? A gente tá com os cursos todos em promoção na Black November. Para quem quer aprender francês do zero ao avançado, tá? Quem quiser aprender do zero ao avançado, vai procurar esse curso aqui, que é o Partout. O Partout é o meu curso completo, gente. É completo mesmo, tá? Você vai do zero até o avançado. E você tem aqui uma base muito grande para você poder se preparar para um diploma. Se você já fala francês, se você já domina o francês e quer apenas se preparar para o seu exame, qualquer que ele seja, então você vai procurar o Prépa. O Prépa, que é o meu preparatório para os exames, tá? Ele é um curso apenas para se preparar. Então, se você não fala francês ainda, não tem como entrar no Prépa. Aí você vai entrar no Partout, tá bom? Então, qualquer dúvida que você tenha, me chama no direct, que sou eu mesma, a Cris, que respondo tudo. E aí vou trazer mais dessas informações aqui para vocês, tá? Isso aí. Todo mundo aí que tá interessado, deixa eu ver. Excellent, gostaram, quero, prof, nunca tinha visto, gostei muito, não vejo outro professor com esse nível técnico de análise. Pois é, Wes, é que na verdade não é todo professor que tem... Deixa eu virar aqui para falar com vocês um pouquinho, ó, peraí. Levanta aí, calma aí. Ai, segura, olha os diplomas da Cris e vira pra cá. Olha a Cris aqui. A Cris tá toda desmontada aqui, gente. É o seguinte, não é todo professor que tem um... O que é isso? Por que você tá com um zoom aqui, gente? Calma aí, pera, segura aí, pessoal. Segura. Segura aqui que eu vou tirar do ring light pra falar com vocês melhor. Pronto? Ah, agora sim. Não é todo professor que vai ter um diploma C2. São raríssimos os professores que têm diploma C2. É uma loucura você pensar que tem professores que dão aula... Até naquele curso famoso de francês, né, que a gente sabe qual é, e que não tem o C2. Inclusive, tem professores que dão aula nesse curso famoso que tem só até o B2. Então, o C2, que é aquele diploma ali, ó, que é o último, tá vendo? Diploma C2, são raríssimos os professores que têm. E além disso, tem uma outra coisa que é muito importante. A gente, não é todo professor de francês que pode corrigir e avaliar uma prova de proficiência, tá? É necessário ter a gente faz uma formação, a gente faz um curso para poder corrigir. Então, toda essa análise técnica que eu fiz aqui não é à toa. Inclusive, aconteceu uma coisa super interessante algumas semanas atrás, eu até contei isso, que uma aluna do Prépa, uma aluna minha do Prépa, do preparatório, ela estava se preparando para fazer o B2, opa, segura aí, para eu ajeitar no ring light, ela estava se preparando para fazer o B2, passou, e aí ela me mandou uma mensagem dizendo, Cris, fiquei muito impressionada, porque eu corrigi o simulado dela, e o simulado escrito dela, eu disse que ela ia tirar 19 de 25 na prova de produção escrita. Então eu corrigi e falei, olha, sua nota tá aqui em 19 de 25. E aí ela foi fazer a prova do Delphi, né? E chegou o resultado dela um mês e pouquinho depois. E no diploma, no resultado que você recebe, tem lá quanto você tirou em cada parte. E a produção escrita estava exatamente 19. Então, assim, eu cravei a nota dela. Isso não é uma surpresa, porque realmente eu sou examinadora e avaliadora, né? Eu tenho esse curso. Então é por isso que eu tenho essa análise técnica aqui, é por isso que o meu curso Prépa, ele é tão preciso para quem quer se preparar para os exames. E o Partout, que é o meu chuchu, é o meu curso completo de francês, ele vai te dar uma base de gramática, vocabulário, pronúncia, tem um curso inteiro só de pronúncia ali, tá?
Então, aproveitem a Black November, tá? Nós já estamos aí no dia 9, gente. Corre, porque depois vai acabar, vai passar o prazo, aí vão reclamar que o preço voltou a ser o preço antigo. Então, escreve Black aqui, vai lá no direct que eu vou mandar as informações sobre a Black November, e aí você vai entrar, se matricular. Não tem essa de esperar 2025 não, gente, é agora, tá? Wes, eu tô entre o B1 e o B2, consigo tirar bastante proveito do Partout ou ele é pra quem começar ainda? Eu diria que você consegue tirar bastante proveito do Partout, tá? Eu tenho muitos alunos que vêm com essa dúvida, né, e que falam, ai, Cris, mas eu já domino alguma coisa do francês, eu não queria entrar do início. E eu digo sempre, entra do início. Sabe por quê? Porque mesmo que você esteja entre o B1, entre o B2, ali no final de A2 para o B1, você vai ter muitos gaps, você tem muitas lacunas que ficaram no meio do caminho. E essas lacunas é que vão lá na frente refletir você não conseguir se comunicar da maneira que você gostaria, você não conseguir se comunicar com confiança, né? Essa coisa do travar, essa coisa do bloquear na hora de falar, de não ter vocabulário, isso e aquilo, isso vem dessas lacunas que estão aí no passado. Então, que bom que você já tem um domínio, entra no Partout e você avança aquilo que for mais fácil, né? E foca naquilo que é a sua real dificuldade. O Partout tem inúmeros materiais extras, inúmeros materiais de exercício, um curso só de pronúncia, tem ditados para trabalhar a sua escuta, tem muitas aulas extras, então eu acho que é sim importante você fazer do início. E eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Com todo meu coração aberto, vocês estão me vendo aqui, eu tô sem drink, sem maquiagem, que a proposta não era nem aparecer, era só mostrar aqui o negócio. Mas de coração aberto, eu vivo disso, né? Esse é o meu trabalho é esse, então é óbvio que eu quero que muitas pessoas se matriculem no curso, obviamente. Mas tem uma coisa que eu não passo por cima, é da minha ética. E eu não passo por cima do que eu acredito. Só para vocês terem uma ideia, ontem me procuraram no WhatsApp, um aluno me procurou, uma pessoa que não é meu aluno, um seguidor me procurou e falou o seguinte, se eu entrar no Prepar agora, eu consigo aproveitar ele para fazer a prova em dezembro? E eu dei o seguinte conselho, eu falei, se você puder, não faça a prova em dezembro, porque você vai ter muito pouco tempo, né? Então, assim, por mais que eu queira que a pessoa entre no meu curso, se matricule no meu curso, eu não quero isso a qualquer custo. Eu quero isso com ética e com responsabilidade, porque é o meu nome, né? São 21 anos de experiência, são 21 anos de carreira profissional. Então, eu sou bastante conhecida no mercado. Eu não vou querer que ninguém fale por aí que eu estou fazendo alguma coisa que eu não deveria. Então, se não fosse adequado, eu não diria para fazer. Eu diria, olha, não, você não vai aproveitar o Partout, faz só o Prepar, faz só o preparatório. Mas eu acho que se existem alguns bloqueios, se existem algumas travas, né? Pô, eu sei isso na minha cabeça, mas na hora de falar eu não consigo. Eu sei isso, mas eu não consigo me expressar. Isso não acontece à toa. Então, existem algumas lacunas aí que você pode sim percorrer com o Partout. E para vocês terem ideia, quem ainda não conhece o Partout de verdade, ele é um curso completo, mas ele é muito objetivo, muito dinâmico. Então, ao mesmo tempo que ele é completo, se você seguir o cronograma de estudos, você vai concluir esse curso em 6 meses. Então imagina você que já tem um nível de francês. Imagina você que já domina alguma coisa. Você vai avançar muito mais rápido, certo? Fora que você tem 2 anos de acesso para ver, rever, tirar as suas dúvidas, ver, rever os materiais, tirar as suas dúvidas comigo, né? Entrar no grupo de WhatsApp comigo para ter esse contato direto, esse contato diário no WhatsApp comigo, corrigindo, dando o feedback, fazendo isso tudo. E eu acho que vocês só têm a ganhar, tá bom? Então, assim, espero que vocês tenham gostado muito da análise. Eu gostei muito de fazer, não sei porque eu nunca fiz isso antes. Eu adorei ter feito a análise ao vivo da produção escrita para vocês. Quem não pegou a live do início, assista, porque vale a pena, foi uma baita live. E quem tem interesse em entrar
no curso, não sei se acho que tá espelhando, mas escreve Black para poder receber as informações da Black November. Partout para quem quer fazer o curso completo, Prepar para quem quer fazer o preparatório. Eu criei um grupo no WhatsApp só para tirar as dúvidas dos cursos da Black November, tá? Então, se você também quiser, me chama no direct que eu mando o link do grupo de WhatsApp e lá a gente bate mais um papo para saber se atende às suas necessidades. Tá bom? Gros bisous e a gente se vê aí numa próxima live, pessoal. Bom samedi, bom sábado para todos. Bisous, bisous.